Vamos continuar cuidando uns dos outros aí. Hoje nós temos a ilustre presença do meu amigo Pastor Viana, né? Vai estar ministrando ao nosso coração. Irmãos, eu queria muito que você pudesse ficar com seu coração aberto para tudo que vai ser ministrado aqui. A gente às vezes, por causa de preocupações e de tantas coisas, a gente acaba perdendo aquilo que Deus tem para ministrar ao nosso coração. Eu queria que você pudesse pedir para Deus falar com você e que você possa crescer nesse tempo de ministração através da vida do pastor Viana. Vem para cá, pastor. Fica bem à vontade, que Deus te abençoe. E obrigado por ter aceitado o convite. Graça e paz, amados irmãos. Eu digo, aonde eu tenho a oportunidade de mencionar, falar, ministrar a palavra de Deus, pode ser em qualquer lugar, tendo 2 pessoas, 3 pessoas. Eu sempre faço com muito temor e tremor. Eu sempre falo isso e não é chavão, não. Eu falo isso como temor a Deus mesmo. Quando a gente se trata de qualquer outro assunto, futebol, por exemplo, ou qualquer outro assunto, isso não perdura eternamente. Mas qualquer assunto falado, decorrente da palavra de Deus, ela soa, ecoa eternamente. E nessa noite, eu quero ministrar aos corações dos irmãos uma coisa que tem falado profundamente ao meu. E eu tenho meditado com meus amados irmãos ali na congregação de Júlio Mesquita, onde eu congrego, que é da Terceira Igreja Batista dessa igreja, que vocês sustentam com seus dízimos e ofertas, o trabalho ali. Ali um trabalho árduo, mas um trabalho que às vezes compensa por... Quer que seja uma alma que se converta ali, é fruto do trabalho de vocês, do dízimo de vocês e do poder da palavra de Deus. Mérito a Deus, a Jesus e a sua palavra. Eu quero orar com vocês, primeiramente, para que aquilo que o pastor Éder falou aqui, nada disperse, que venha agregar mesmo, não seja mais uma coisa de nível intelectual, que fique na sua cabeça, mas que, além disso, que você continue a fazer o que a palavra de Deus ordena, manda. E para isso a gente precisa ter muita sensibilidade ao ouvir, aceitar e assimilar e praticar. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, graça te damos por esse tempo que o Senhor nos reservou aqui. Nós não cremos no acaso, na sorte, no determinismo psíquico, nós cremos no propósito. E o teu propósito, o propósito do Senhor essa noite, é que estivéssemos aqui, e aqui estamos, e queremos ouvir a tua voz. Graça te damos porque nós louvamos e que o Senhor possa aceitar o nosso louvor. Obrigado pelas orações aqui. Obrigado por cada irmão que se dispôs a estar na sua casa. E nós te pedimos em nome de Jesus que o teu Santo Espírito traga entendimento ao nosso coração. E acima de tudo, aquilo que nós entendermos, segundo a tua boa e perfeita vontade, possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é o seguinte, o que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que vai falar no seu, e tem falado no meu. Primeiramente, qualquer mensagem que uma pessoa for escolher, qualquer texto, primeiramente, o que está falando com aquele que o escolheu. E eu tive pensando, e até falei de maneira bem pincelada domingo à noite lá, eu coloquei o título dessa mensagem, A Importância da Amizade. Porque tem que haver, a gente precisa ter amigos. E qual que é a importância de se ter amigo? Por que nós devemos ter amigo? Aí eu te pergunto uma pergunta bem simples, da seguinte forma: você tem amigo? Particular. Precisa me responder. Você tem amigo? O que é um amigo para você? Quais são as características dele? Eu vou dar alguma ilustração para você, bem breve. Ilustração não, isso aqui é fato, não é mera ilustração. Mas vamos pôr uma coisa que amigo é e que amigo não é. Primeiramente, o amigo é parceiro? Sim.
O amigo, ele sente empatia? Sim. O amigo, ele é pronto para qualquer situação? Sim. O amigo te ouve sem juízo? Sim. O amigo tem paciência de te ouvir? Sim. O amigo corresponde à sua expectativa? Nem sempre. Nem sempre. Porque às vezes tem pessoas que gostam de ouvir certas coisas, mas ele não gosta de ouvir o que precisa ouvir. O amigo fala aquilo que você precisa ouvir. Baseado nessas características, aí eu volto à pergunta: você tem amigo? Há uns 4, 5 anos atrás, eu estava ministrando aqui no culto das 5h30, e quando eu saí aqui neste corredor, nesse exato corredor aqui, uma senhora me cercou no meio ali, e me falou assim: filho, presta atenção, filho, entendi a tua palavra, gostei da tua palavra, não estou falando isso para me engrandecer não, gostei da tua palavra, mas eu quero dizer uma coisa para você: eu não faço parte dessa igreja, mas eu estou numa igreja que tem centenas de membros, e ali com centenas de membros eu me sinto sozinha. Nunca mais vi essa senhora, nunca mais encontrei, mas isso faz uns 4 a 5 anos, não sou muito bem de data, mas faz talvez até mais. Isso soa na minha mente. É possível você estar no meio de bastante pessoas, inúmeras pessoas, e sentir sozinha? Sim. Que diga os paulistanos. Você não grava fisionomia de ninguém. Gente para lá, gente para cá, não grava fisionomia de ninguém. Mas o que acontece, o que me importa, não é o que acontece lá fora. É o que acontece aqui dentro. É o que acontece comigo e o que acontece com você. Eu te pergunto, você tem amigo? Baseado nessas características que eu falei? E gente simpática, às vezes a gente encontra por todo lado. Mas gente que tem não somente simpatia, mas outras virtudes além da simpatia, empatia, essas são raras. E na Bíblia, na palavra de Deus, a gente vê a importância de ter amigo. Nós precisamos ter amigo. Quando Deus criou o homem lá no jardim do Éden, que Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E Deus criou a mulher. E Deus disse outra coisa ainda: multiplicai, sede fecundos, enchei a terra. O homem é um ser grupal, o ser humano é um ser grupal. Toda pessoa que vive isoladamente, onde quer que seja, que ele viva isoladamente, ele é uma presa fácil até para os seus próprios problemas. Como que caracteriza a depressão? Isolamento. Como que a pessoa se torna um alvo fácil para o diabo? Andando sozinha. Como que os predadores, a gente vê lá na África, eles pegam uma presa fácil? Tirando do grupo, isolando, estratégia de caça. Ficou só presa fácil. Há um dito popular que uma brasa fora do braseiro, ela se esfria rapidamente. Uma brasa dentro do braseiro, ela conserva mais o seu calor. Um dito popular verdadeiro. Sabendo disso, que é importante a gente ter amigo, por que a gente não tem? Aí entra outro ser, que ele usa algumas estratégias para a gente não ter. O inimigo das nossas almas. Ele quer nos isolar, como o leão faz com suas presas. Ele quer nos isolar. Então, o mundo que é dito e a qual nós vivemos, eu vivo e você vive, nós vivemos, é o seguinte: ele é imediatista, ele é consumista e ele é materialista. Tudo característica de isolamento. Redes sociais. Você tem um mundo na mão, mas você não tem afeto, você não tem olho no olho, você não tem abraço, você não tem aconchego. Você conectado com o mundo,
e sozinho em si mesmo. Ninguém sabe de você, dos seus lemas, dos seus dilemas, das suas angústias e das suas aflições. Às vezes, um membro da sua família está lá na sua casa, pai, mãe, filho, irmãos, tio, tias, avós, se sente sozinho. Eu sei disso, porque eu atendo pessoas de saúde mental. Sou psicólogo, então eu atendo. As pessoas se sentem só dentro da família. As pessoas se sentem só dentro da igreja. As pessoas se sentem só que nem a própria esposa é companheira. Sozinho. Aí ele vai se afligindo, as angústias vão aumentando. Aquilo que a psicologia chama transtorno psicossomático. A soma do sofrimento você não dá para ninguém, você não distribui para ninguém. Com você resolve. E o homem, pela característica do homem, que ele é um ser provedor, já é intrínseco nele, ele é assim por formação, ele se isola. A mulher, por ser mais emotiva, ela tem muito maior habilidade de chorar uma com a outra, de ser amiga uma da outra, de falar o seu problema para a outra, e isso consola. Semana passada eu estava falando para as mulheres aqui, tinha 3 alas dessa aqui, cheinha de mulheres. Choravam, se derramavam, oravam. Estou falando que aqui, esse grupo aqui está excelente, eu estou admirado. Parabéns, pastor Ed. Mas por que o homem se isola? Porque o diabo faz isso com a gente. Porque no nosso entendimento, ele sopra assim. Cuidado, hein? Não fala não, hein? Porque se você falar, é sinal de fraqueza. Você é fraco. Homem chorar? Homem não chora. Jesus era homem e chorou. Jesus era homem e escolheu 12 para andar com ele. De 12, 3 era bem particular. Pedro, Tiago e João. Todas as cenas mais maravilhosas estão os 3 juntos. Getsemane, na pesca milagrosa, na transfiguração. Estava lá, Pedro, Tiago e João. Jesus tinha muita afinidade com eles, e eles com Jesus. Mas aí, quando eu olho para isso, tinha 12 ali no meio. Aí um se chamava, eu vou para o texto já, só a título de introdução. Um se chamava Judas Iscariotes. Se você soubesse que alguém ia traí-lo, ia te trair, você se chamaria essa pessoa de amigo? Pois é, Jesus chamou Judas. Capítulo 26 de Mateus. Quando Judas vem com todas as pessoas para prendê-lo, aí Jesus levanta, está ali no Getsemane, e fala, vamos embora que o inimigo já se aproxima. Quando se aproximou, ele falou assim, para que vieste, amigo? Sabe o que Jesus estava falando para Judas ali? Você não sabe a importância de uma amizade, Judas. Porque eu fui e sou seu amigo o tempo todo, mas você não é meu amigo. Por isso que Jesus o chama de amigo. Agora você imagina, se o próprio Jesus, ele chama-nos de amigo, e ele tinha amigo, e ele propagou, ele promoveu a amizade, por que nós vivemos isoladamente? Porque tem algumas coisas, algumas características de amigos que você, provavelmente, ou pela sua criação, ou por qualquer razão ou outra, criação, temperamento, jeito de ser, a concepção que você tem de mundo, a sua subjetividade, o seu machismo, faz que você não tenha amizade. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você quiser andar livre, leve e solto, tenha amigo. Se você não tiver amigo, você vai ser uma presa fácil. Porque quem vai te ouvir sem julgamento? O amigo faz isso. Jesus era amigo da mulher samaritana, que estava no 6º casamento? Sim. Jesus era amigo da mulher que foi pega no adultério? Sim. Jesus era amigo de Maria da Madalena? Sim. Jesus era amigo de Judas que o traiu? Sim. A amizade, você tira fardo, peso, cansaço, fadiga de cima de você. Aí você fala, aquela pessoa pode me ouvir.
Aí, sabe o que acontece? Às vezes a gente vê no mundo, como que funciona o mundo. Eu vi um poema de Mário Quintana, eu não sei ao certo, mas eu só peguei a moral da história. Ele fala assim, cuidado com amigos. É um cara bem-lido, bem-quisto. Cuidado com amigos. Porque se você tiver amigos, esse amigo também tem amigos. E se você confiou nesse amigo, esse amigo tem amigos, ele vai falar do seu o problema do seu para o outro amigo. Então, ou seja, não tem segredo nenhum aí. Todo mundo vai ficar sabendo. Pois é, um poema bonito, uma rima bonita, mas nada a ver com Bíblia. Porque o amigo, ele não sai falando por aí que ele ouviu de você. E a gente vai ver a característica do verdadeiro amigo. Tem algumas coisas lindas na Bíblia. Jesus e os discípulos, Davi e Jonatas, Abraão e Ló, Jó e seus amigos. No livro de Jó tem 42 capítulos. A maior parte dos capítulos do livro de Jó se fala dos 4 amigos deles. Quase todo o livro de Jó. E um único versículo, capítulo 2, versículo 9, fala só de uma fala da mulher de Jó, que soa eternamente para os séculos. A hora que ela falou movida a sua emoção, falou bobagem, mas decorre dos séculos e séculos. Mas para mim ela não era tão maldita assim não, porque dentro da característica que as pessoas colocam a mulher de Jó, eu vejo um pouquinho diferente. Porque ela é considerada lá como Jezabel, como a mulher de Ló, mas a mulher de Ló virou uma estátua de sal. A mulher de Acabe, Jezabel, caiu do telhado, os cachorros consumiram com a sua carne. Mas a mulher de Jó falou bobagem, mas era amiga dele. No entanto, Deus devolveu as 10 filhas para ela. No entanto, Deus deu em dobro aquilo que ela tinha. Ela sai de cena e entra os amigos. E com esses amigos que eu quero ler com você, abra lá no capítulo 2, no livro de Jó. Vamos ver o que o amigo pode fazer e o que ele não deve fazer. Primeira coisa, eu não sei se você faz visita, se você tem amigo, se você não tem amigo, e qual que é o propósito da sua amizade. Uma amizade verdadeira, ela deve ser recíproca. Se eu sou amigo do pastor Éder, ele também deve ser meu amigo. Pelo menos, deveria ser. Por quê? Porque a dificuldade vai bater na sua porta e vai bater na minha. O problema virá para você e para mim. Jó capítulo 2, versículo 11. Diz assim. Aqui a gente vai tirar as características desses amigos. A primeira coisa que eu quero ver com você, presta atenção na leitura, que só são 3 versículos, 11, 12 e 13. Primeiramente, o propósito de ter amigo e ser amigo. Jó 2, 11 a 13. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Preste atenção nessa função de amizade. Você precisa ter um amigo, e quando você sabe de um problema de um amigo, você tem que ter essa característica aqui dos 3 amigos de Jó. Elifaz, Bildade e Zofar. Combinar, ir ter com ele, condoer-se com ele, sentir o problema dele, não somente ouvi-lo, mas também, além de ouvir, sentir o problema dele, condoer-se com ele. E o que o texto fala? E consolá-lo. Irmãos, uma coisa é certa. Não sei se você percebe isso em velório. Como você consola uma pessoa que perdeu o seu ente querido no velório? Tudo bem? Todos nós vamos um dia. Fique firme. Guarda aí. Acontece com as melhores pessoas.
palavra às vezes consola? Condoer-se, sentir, absorver aquilo que o outro está sentindo. É raro. No mundo, dentro da igreja, não deveria ser. A pessoa deveria sentir, condoer, consolar. Bem-aventurados os que consolam, porque um dia será consolado. Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Aí ele vai lá, eles combinam, versículo 12. Levantando eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. De longe, Jó não é mais aquele que tinha dinheiro. Jó não é mais aquele que tinha as coisas. Jó perdeu as coisas. Jó está mal. De longe eles avistaram e condoeram-se e se emocionaram e choraram e participaram do jejum dele. Você tem amigo assim? Você conhece? Esses caras eram assim. Elifaz, Zofar e Bildade. De longe, o cara está em jejum lá, o cara está no pó e na cinza, nós estamos juntos, estamos no mesmo barco. Só abrindo um parênteses aqui, sabe por que a igreja que mais cresceu foi a igreja primitiva, em Atos? Porque eles tinham tudo em comum. Eles comiam junto, eles participavam junto, eles viviam junto, eles sentiam junto, eles participavam junto. E Deus acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos, porque as pessoas viam na irmandade, viam na coletividade, que as pessoas que viviam dentro da igreja faziam a diferença. Era uma irmandade, opa, quero estar dentro dessa irmandade. Como que as pessoas lá fora hoje vê a irmandade? Cada um para si e Deus para todos? Esses condoeram-se, rasgando o seu manto, lançavam o pó sobre a cabeça. Versículo 13, sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Isso é amigo. 7 dias e 7 noites, não falaram palavra alguma. Você está mal? Estamos juntos. É isso que atraía as pessoas para andarem com Jesus. Jesus tinha alguma coisa? Jesus era uma pessoa improvável. Pai carpinteiro, mãe dona de casa, morava em Nazaré, um vilarejo, bem longe, longe de tudo, de todos. Pobre, não tinha onde reclinar a cabeça. Vai, segue-me. Vem, segue-me. As pessoas largavam e seguiam. Como? Amor, compaixão, empatia, companheirismo. Isso chamava a atenção das pessoas que o seguiam. Não era mera palavras. Falar bonito, às vezes tem muitas pessoas que falam. Que conhecem a Bíblia, muitas pessoas que conhecem. Muitas pessoas eloquentes, muitas pessoas habilidosas. Esses 3 caras também eram assim. Quando eles deixaram esse princípio, 7 dias, 7 noites, não falaram, condoeram, viveram o problema dele, estava tudo certinho. Para mim, eu já falei isso, o pastor Éder sabe disso em outras ocasiões. Para mim, é um dos exemplos maiores de companheirismo de Bíblia. Mas até aqui, depois eles pisaram na bola. Por quê? Porque até enquanto ouvia compaixão, empatia, sentindo a situação do outro, estava tudo certo. Se esses caras saíssem daqui, fossem embora para a casa deles, nossa, isso aqui... Mas só que eles não aguentaram. Ele viu o sofrimento do outro, agora eu vou falar o que a gente não pode fazer com alguém. Primeira coisa, nesse personagem que começa a falar, é Elifaz. E ele começa... por intelectual, por ser mais velho, ele começa a falar. Ele vê a situação do outro, o problema do outro, a dificuldade do outro, e agora vai começar juízos. Eu vou falar uma coisa para você.
A gente não sabe porque, a maioria das vezes às vezes a gente sabe, mas a maioria das vezes a gente não sabe porque a pessoa está sofrendo. Se você visse, conhecesse, vivesse na época do apóstolo Paulo, e você visse ele doente, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, ele está dizendo, é ele que está dizendo. E você visse a limitação dele. E se fosse um cara que não enxergasse bem, ele colocava o óculos aqui, ficava assim, pode ser, não estou falando que seja. O que você pensaria dele? Você faria juízo moral dele, não faria? Propósito de Deus, a enfermidade dele. A enfermidade de Jó. Plano maior de Deus. Você conhece o livro de Jó? Plano maior de Deus. Qual que é o plano maior de Deus? Deus usa até Satanás, usa até os demônios, usa até as entidades espirituais da maldade para nos ensinar. Deus te coloca no deserto. Pedagogia de Deus. Ensinamento de Deus, propósito de Deus. Agora, quem somos nós para taxar, para falar de tal pessoa que está sofrendo? Agora, uma coisa nós devemos fazer: orar, compadecer, consolar, amar. Isso a gente deve fazer. Deixa o julgamento com Deus. Deixa com Deus. Não é seu papel. Vê a parábola do joio e do trigo? Deixa crescer junto. Na época da ceifa, que está falando dos anjos, vai ceifar. Quem? Os anjos. Deus apartará as ovelhas dos cabritos, dos bodes. Deus separar o justo do ímpio. Mas esse cara aqui, ele começa a falar algumas coisas interessantes. Não precisa abrir, eu só vou andar aqui, porque nossa hora vai embora. Primeira coisa, ele fala assim, você tem ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado ao que tropeça e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu enfadas e estando tu afligido, tu perturbas. Então é o seguinte, olha, quando você estava bem, você estava na igreja. Quando você estava bem, você estava fazendo as coisas. Agora você está murmurando. Deixa a pessoa falar. Sabe, muitas vezes, porque psicólogo ganha dinheiro? Porque ele aprende a arte de ouvir. A gente precisa aprender a ouvir. A gente tem que permitir que o outro fale. Ele está falando para você. Às vezes a mulher se sente muito subjugada, muito mal, porque ela não pode falar da fraqueza dela, que ela falar bum, em cima dela. O filho também. Aí essa opressão, essa condição mental na vida dele, eu vou falar para quem? Se eu falar para meu pai ficar bravo. Se eu falar para ele, ele não vai entender. Absorve. Então ele está falando isso, falando assim, rapaz, quando você estava bem, você estava falando, né? Agora que é você, está querendo calar ele. Intelectualismo. A outra coisa que ele fala assim, poderia ter ajudado outras pessoas e não o fez. Sabe por que você está sofrendo? Sabe por que é muita dificuldade na sua vida? Porque você poderia ter ajudado os outros, não fez. O que ele está falando? Ele está dando a razão do sofrimento do outro. Às vezes, uma coisa que a amizade não pode ter é tentar interpretar aquilo que a gente não consegue. Aquilo que você não sabe. Plano maior, o sofrimento de Jó. Plano maior. O que era? Deus e Satanás no mundo espiritual. Acontecendo no mundo físico, na vida de um servo de Deus. É interessante notar que ninguém gosta de passar dificuldade. Mas toda vitória tem dificuldade. Para chegar em Canaã, passaram pelo deserto. Para chegar no Monte Sinai, passaram pelo Mar Vermelho. Para você conseguir alguma coisa, se formar, você tem que estudar. Submeter às leis dali, daquela instituição. Toda dificuldade, ele tem um propósito. Aí esse cara começa a falar. Aí sabe outra coisa que ele não fala? Que um amigo não deve falar? Os justos não sofrem desse jeito, não. Você está nessa vida desgraçada porque está pagando. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? Diz ele. Ou onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, porque que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam.
Ele não sabia o que estava falando. Ele conhecia a palavra, descontextualizou o que a palavra diz, de semeadura, da lei da semeadura, para falar e para julgar e para matar alguém que está sofrendo. Olha, você está sofrendo assim porque você está colhendo o que você plantou. Isso, amigo, não deve fazer. Porque o propósito de Deus é de Deus e não meu, não o seu. É propósito de Deus. Aí ele fala da experiência própria. 5:8. Depois, se você quiser o esboço do estudo, eu te dou. Ele fala, quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Olha, quanto a mim, eu não sofri desse jeito, não. Gente, para cada um, Deus tem uma maneira de trabalhar. Talvez você nunca vai ficar desempregado. Mas talvez você vai ter uma enfermidade que o outro não teve. Para cada situação, Deus trabalha de um jeito. Então, o seu problema pode ser nada para o outro, mas pode ser grande coisa para ele, para aquela pessoa que está passando. Ó, quanto a mim, buscaria a Deus, porque Jó não buscava não, no entendimento dele. Buscaria a Deus e daria a minha causa para ele. Bobagem, falou. Escuta-me, diz ele. Mostrar-te-ei o que tenho visto e te contarei. Experiência própria. A sua experiência é sua, não do outro. Escuta-me. Ó, você não sabe de nada, você está sofrendo. Escuta o que eu tenho para dizer. O cara cheio de si mesmo e cheio de solução para todos os problemas dos outros, ele fala isso. Ó, escuta o que eu vou te falar. Presta atenção. Ele tem solução para tudo. Mas ele não conhece o plano maior. Aí ele fala assim, se te converteres, agora Jó não era convertido. Você está sofrendo porque você não é convertido. Como você sabe se é convertido ou não? Eu vou dizer uma coisa para fechar esse problema de Elifaz, que está em Romanos 5, 3 e 4. Esse é o primeiro personagem. A tribulação, diz Romanos 5, 3 e 4. A tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Sabe o que isso ele está dizendo aqui? A tribulação para cada um produz alguma coisa. Não somos nós que vamos falar para o nosso amigo que a gente acha, que a gente interpreta, que a gente pensa que ele está sofrendo. Deixa ele, Deus, só ora. E se Deus mandar você falar alguma coisa, você fala. Mas há tantas vozes que Deus mandou te falar, que Deus aquilo, mas será? Será que a gente tem tanta comunhão assim? Se tiver, fala. Se Deus mandou falar, fala. Mas se Deus não mandou falar, não fala nada. Aí entra o segundo, o amigo vaidoso, Bildade. Está no capítulo 8, 18 e 25. Aí ele fala assim, a vaidade, eu já vi gente discutindo em redes sociais, sabe o que virou? Briga. O meu conhecimento é maior que o seu não é tanto. A vaidade. E esse cara aqui vai discorrer todos esses capítulos, ele vai começar a citar a palavra, olha, a gente é como sombra, vai passar mesmo. A gente é como planta que seca. A gente é como teia de aranha. Outras pessoas já sofreram como você. O sofrimento é dele, ele que está sofrendo. Você não teve problema com o filho, o outro tem. Você sabe que ia ter problema com o filho? O outro está tendo. O outro, a mulher não traiu. Mas o outro, a mulher o traiu. Você sabe que ia ser traído? Não, acho que você não deu conta do recado lá em casa. Você sabe? Outras pessoas já sofreram como você. Repreende porque ele está falando demais. Faltava confiança em Deus. Fala demais. Você é merecedor de todo mal. Os seus filhos também é merecedor, por isso está pagando mal. Tudo isso está em versículo bíblico do livro de Jó. E ele começa a discorrer segundo o conhecimento dele, a vaidade dele. Aí vem o terceiro. Eu vou falar uma coisa aqui que acontece muito. O terceiro, Zofar, é o legalismo. Você sabe quem é uma pessoa legalista? Eu vou dizer para você que eu fui estudar isso.
Eu convivi e participei com isso. Vou contar um testemunho. Eu já operei 11 vezes. Eu tenho um problema na uretra, a qual eu passo sonda. E eu vou em Bauru, meu convênio é de lá, eu passo sonda uma vez por mês. Já fiz 11 cirurgias. Numa dessas cirurgias, eu tive um problema na anestesia. A anestesia, quando você toma hack, ela perfura a pele dural, ela entra no líquido da espinha e você, uma dosagem muito pequena, quem é da área da saúde sabe o que eu estou falando. Só que você não pode levantar, depois da cirurgia, em 24 horas. Eu não sabia disso. Ia operar direto. A enfermeira falou, vai tomar banho à tarde. Eu tinha saído do hospital, estava voltando as pernas, eu fui tomar banho. Eu levantei, fiquei de pé, você não pode levantar. Comecei a perder líquor. O líquor é aquilo que equilibra o cérebro. É uma dor de cabeça, nunca queira ter. Horrível, horrível, horrível. E uma frustração, parece que você está nas nuvens, é uma coisa horrível, parece que você está drogado. É aquela coisa horrível, aquela dor de cabeça horrível. E eu vim embora e nada disso passava, e não passava. Aí você tem que correr e deitar bem reto, assim, sem travesseiro, e ficar paradinho ali, sem se mexer, para a dor de cabeça passar. E depois que isso vai passando, vai com os dias, eu voltei para a igreja. Eu não estava indo na igreja. E quando as pessoas sabiam que eu não estava indo na igreja, sabe o que falaram? Eu tenho 17 anos de uma igreja em Sumaré e tem 13 aqui. Quando as pessoas não sabiam que eu estava na igreja, mas ele é muito proativo, ele é muito agitado. Por isso que ele está assim. Pastor, o outro, se ele melhorar isso e naquilo, ele vai sarar. Era um problema bioquímico, neuroquímico, líquor na espinha que dava um transtorno mental. E as pessoas matando, julgando. Esse é o legalista. Ele tem solução, ele acha solução, ele fala para todo mundo e ele descobre o problema de todo mundo. Esse é o legalista. Para ele tem que ter uma razão das coisas e ele falar dos outros sobre as coisas, mas que para ele tem que ter resposta para tudo. Aí eu aprendi que era legalismo. Passado o tempo, numa determinada época, eu fui conversar com ele e com outros da igreja, que eram líderes. Não fui para questionar nada. Nunca briguei em igreja. Nunca, graças a Deus. Aí eu fui falar para ele. Falei, aconteceu assim, 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 assim comigo. Não era o que vocês falaram. Porque o próprio médico que fez a cirurgia urologista, o Dr. Antônio César Lins de Lima, ele teve também. O legalismo faz isso. E esse Zofar fez isso. Sabe o que ele falou para Jó? Ele falou assim, visto que meus pensamentos me impõem a resposta, eu me apresso. Você apressa para falar algo para alguém segundo o seu pensamento, segundo o seu conceito, segundo o que você acha, que a pessoa acha. E ela apressa-se a falar. A Bíblia fala assim que peca aquele que é precipitado. Que até o astuto por calado é tido como sábio, diz Provérbios. No muito falar não falta transgressões. Diz um dito popular que a gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. No muito falar não falta transgressões. E a gente quer ter resposta. O amigo, ele entende, sente, participa da dor, tem empatia pela dor, ora pelo outro, tenta entender o outro sem julgamento. E julgamento pertence a Deus. Deus que Deus faz. Se for pecado, Deus vai tratar. Fique tranquilo. Aí eles falam assim, o legalista, ele acusa, oprimiu o desamparado e os pobres, ele disse. Você oprimiu, Jó nunca tinha oprimido, e nem desamparado. Você oprimiu, os perversos também choram. As pessoas legalistas, elas são insensíveis. O homem, por ser racional, às vezes ele quebra muito a sensibilidade, o fato de não ouvir os filhos, não sentir a dor dos filhos, e nenhum do outro. Por ele não passar o problema, ele acha que é fraqueza do outro. Racionalismo. Legalista. A mesma aspirina que faz efeito para um, pode matar o outro.
A mesma vacina que cura um prejudica o outro. O mesmo psicotrópico que faz efeito para um não faz para outro. A dor de um não é a sua dor. Eu tenho pessoas que eu já atendi que o fator desencadeante do problema dela foi a morte do gato e do papagaio. Não que isso foi o fator precipitante, mas o fator determinante. E o outro perdeu marido e 2 filhos no acidente e não entrou em depressão. As pessoas são diferentes. As pessoas vêm de uma criação diferente. E a gente precisa entender isso para ser amigo. Agora eu vou falar para você, eu falei tudo que eles fizeram que não era para fazer. Aí eu quero dizer uma coisa para você. O seu conceito não deve ser, e jamais deve ser, pelo fato da criação. Meus pais fizeram assim, eu vou fazer assim eu acho que é certo, segundo o seu conceito. Aí entra um quarto personagem aqui, eu quero fechar com ele. Esse quarto personagem, ele chama Eliú. Eu quero falar sobre ele da seguinte forma. Eliú se trata da misericórdia. Gente, o propósito da minha reflexão nessa noite, Deus te trouxe aqui essa noite, para que a gente saia aqui de uma coisa. A gente deve ser amigo, que o que predominar nas nossas ações um para com o outro deve ser a misericórdia. Se o irmão não vem aqui por fraqueza, busque-o. Chame, convide. Trabalhe no coração e na mente dele para fazer parte, para orar, para ouvir, para andar junto. Não ande sozinho. Não permaneça sozinho. Aí esse Eliú, ele percebe, ele é mais jovem, ele está de longe, ele está vendo a cena, os 3 lá, cada um com seus discursos, falando do que achava, tinha procedido bem no início, agora ele fica de longe. Então a Bíblia fala assim, que a sabedoria não vem simplesmente pelos mais velhos. Nem sempre. Existe um dito popular que diz assim, os canalhas também envelhecem. E esse Eliú, por ser mais jovem, ele olha a cena e vai participar agora da conversa. Mas só que ele tinha um sentimento diferente. Ele não deu razão para Jó e ele não deu razão para os 3 amigos dele. Ele não fez defesa nenhuma. Porque se você pensar bem, eu queria ter uma paciência de Jó. Jó falou pra caramba. Leia o livro de Jó, os 42 capítulos. Enquanto Jó justificava o seu sofrimento, os outros condenavam o seu sofrimento, os 3. Esse vendo a cena, Jó justificando o seu sofrimento, e vendo os 3 condenando o sofrimento dele, ele entra em cena, Eliú. E ele vai falar uma coisa interessante aqui. Ele vai falar contra o primeiro, contra ele faz, nas entrelinhas. Ele fala no 32:7, no 32:9, 35:13, ele fala assim, misericórdia em vez de experiência. Não é a idade, nem os mais velhos que são sábios. Ele começou a falar. Não é falar muito. Até a Bíblia diz um negócio, né? Sobre os fariseus. Pensa que muito falar será ouvido. Uma coisa muito interessante. Às vezes você fala para uma pessoa, mas você nunca teve uma ação de bondade nítida na vida daquela pessoa, que representasse algo na vida daquela pessoa. Mas você falou muito, já muitas vezes para essa pessoa, e nunca deu resultado. Aí você vai e faz uma visita. Aí você vai dar um abraço. Aí você vai e manda um áudio. Aí você vai e leva uma lembrança. Aí você vai e fala que está orando por ela. Aí você vai e faz uma visita quando ela estiver doente. E você participa da vida dela de alguma forma. Você ganha a pessoa. Mas você ficou com um discurso, muitos e muitos anos com discurso. E nunca teve um ato com aquela pessoa. Por que a igreja primitiva crescia no primeiro século? Eles tinham tudo em comum. Partiam o pão de casa em casa. Oração dia a dia. E as pessoas que estavam lá fora viam isso,
presenciava isso e acrescentava o Senhor dia a dia as pessoas que iam sendo salvas. Sem ação direta deles, mas ação indireta deles, porque eles tinham comunhão, trazia as pessoas. Hoje há muita fala e pouca ação. Há muita ordem dentro de casa e pouco exemplo. Faz isso, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Eu lembro uma vez, quando eu tinha 12 anos, meu pai fumava que nem uma chaminé. Eu fui pôr um cigarro na boca, ele me deu um tabum, pegou na boca, queimou com o cigarro e tudo. Fiquei revoltadíssimo. Ele fumava. Em outras palavras, ele dizia assim: faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Em outras palavras. Tem gente que ele é bom para mandar, mas péssimo para obedecer. Aí esse cara vai falar isso. Aí ele fala uma coisa assim. Ele, no capítulo 32, 22, capítulo 32 e 33, ele fala assim, ele fala, eu não sei lisonjear, cuidado com aplauso. Cuidado com pessoas que aprovam tudo que você faz. O bom companheiro. A pessoa que é amigo, ele fala a verdade, sem magoar, sem ofender, mas ele fala a verdade. Sinceridade do meu coração. Ele era sincero no que ele estava falando. Reconhece que todos são pequenos e precisa se arrepender, inclusive ele. Sou do pó como vocês. Todos nós precisamos de arrependimento. Todos nós precisamos de graça. Nós somos iguais. Ninguém é maior que o outro. Porque o pastor Ed dirige e fala, junto com o Honorato, não são maiores, são servos. Ele coloca no mesmo patamar do outro. As nossas funções são diferentes, mas nós estamos no mesmo barco. Para você ser um amigo, não põe no ar de superioridade com a pessoa, porque está mais fraca com você. Eu estava atendendo uma pessoa, e ela falou assim, eu estou numa dificuldade muito grande. Fiz o que era correto na minha vida espiritual. E ela estava muito fragilizada. Muito. Eu disse para ela, você fez o que era correto e continua fazendo? Sim, fique em paz. Nós somos iguaizinhos. Você poderia crescer numa situação dessa? Poderia. Quando a pessoa fala uma dificuldade, mas que você não passou, você fala, mas eu não tive essa dificuldade. Ele estava falando em relação a filhos. Nós estamos no mesmo barco. Aí ele fala assim, descreve a soberania e a perfeição de Deus, anima todas as coisas, todos devem render ao Senhor, e ele não olha para o que se julgam sábios. Aí ele vai fazer a defesa contra o legalismo, que era Zofar. Ele não faz acepção de pessoas. E ele percebe uma coisa que a justiça de Deus através desses amigos dele, viria à tona. E ele fala, a justiça de Deus não tarda. Mesmo que pareça demorada. Pareça. Mas eu quero que você abra comigo no último capítulo de Jó, capítulo 42. E eu vou encerrar. Capítulo 42 de Jó. Como que a gente sabe que esses caras fizeram tudo isso que eu falei? Primeiro, que eu citei versículo bíblico. Segundo, é porque o próprio Deus vai condená-los. Tanto um como o outro. Como ele faz, como Bildade, como Zofar. Mas Deus não condena o quarto. Deus não condena. Mas os outros três ele condena. Embora essas pessoas tiveram um procedimento corretíssimo no início, é possível que você, com uma intenção boa, faça a coisa errada. Há essa possibilidade. Você tem uma intenção boa, mas você não faz as coisas certas. Você tem uma intenção boa de se virar um amigo de uma pessoa, ser um amigo de uma pessoa, mas às vezes só ficou na intenção. Você viu o dito popular? De boa intenção, o inferno está cheio. Dito popular dos antigos. Há a possibilidade de você ter boa intenção, sair daqui, eu preciso ter amigo. Você precisa ter amigo, eu preciso ter amigo. Mas amigo.
A gente precisa. Não é amigo para fofocar, mas para você falar das suas dores, das suas aflições, das suas angústias. É preciso ter amigo. Jesus nos chama de amigo. Jesus chamou Judas de amigo. Jesus promoveu essa amizade. Nós precisamos de amigo. Aí no versículo, capítulo 42, versículo 7, diz assim: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide a meu servo Jó e oferecei o holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Falar o que não sabe e julgar o que não deve é loucura. Aí ele fala assim: então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó, aqueles que estavam condenando. Mas presta atenção nisso aqui, eu quero encerrar com esse versículo, o 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo quanto antes possuíra. Eu quero dizer uma coisa para você: a amizade nunca é em vão. Se você não tem o amigo que você gostaria de ter, seja o amigo. Deus mudou a sorte de Jó enquanto este orava pelos seus amigos. Eu acho lindo o que está acontecendo aqui. Os homens estão cada vez mais distantes das coisas de Deus. E as mulheres tomando conta. Graças a Deus que elas estão tomando conta. Se os homens não fazem, as mulheres vão fazer. Na época de Juízes, enquanto não tinha ninguém, Deus levanta Débora. Vai ser juíza, meu filho. Então eu quero dizer para os irmãos, parabéns por você ter vindo aqui. Eu não creio no acaso, eu não creio em sorte. E vamos colocar isso como um desejo ardente no nosso coração. Se você não tem amigo, ore a Deus. Fala: Senhor, coloca uma pessoa que não vai ser o meu juiz, não vai ser só minha descarga emocional ali não. Mas uma pessoa que seja meu amigo. Que me ouça. Que me escute. Sinta alguma coisa que eu estou sentindo. Porque aí sim a igreja vai fazer diferença. Se não sermos diferentes, que diferença faz? Se não é para nós estarmos numa igreja cheia de pessoas, mas isolados, que diferença faz isso? Mas se nós estivermos num lugar e nós sermos amigos, isso aqui contagia. Amém?